basta ver a parte de discussão pública sobre o orçamento de 2016 comparado com o que foi a discussão pública do orçamento para 2019, e o mais expansionista é certamente o 2019 face ao 2016, e o 16 foi muito difícil de negociar com as instituições internacionais, e o 19 foi muito fácil de negociar com as instituições internacionais. E isto acontece por causa da credibilidade, e ela é fundamental para o país, para a baixa das taxas de juros, mas também é fundamental para as forças de esquerda. A forma como mudámos o discurso do país sobre o tema do salário mínimo e também o discurso das instituições internacionais é uma prova dessa vitória, e de como o discurso das contas certas feito pelo governo do Partido Socialista não é igual a qualquer discurso, aliás as contas não estavam certas, de um governo de direita. Os sucessos que tivemos na capacidade de fazer os outros elementos, os outros pontos do programa que estavam acordados com os partidos, criaram a sensação de que era possível recuperar, não apenas recuperar destes anos, mas fazer uma coisa que não é possível, que é apagá-los da nossa história. Eu compreendo, e acho que todos compreendem, que esta solução governativa dê expectativas às pessoas, e acho que é um grande sinal de recuperação a contestação ter regressado. Não era bom sinal nos 2 primeiros anos praticamente não ter havido. Talvez não tenha sido bom. Eu sabia que ia ter que viver com este debate e que ia ser esse o principal debate à volta do meu nome, independentemente daquilo que eu fosse fazendo ao longo do período do governo. Confesso que agora, quando o Primeiro-Ministro renovou o seu convite para uma pasta diferente, não antecipei o tema novamente, porque do lado onde me encontro era uma mudança de cadeira numa mesma mesa para um cargo diferente, mas onde faço muito do que já fazia. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ao acontecer a meses das próximas eleições, a última remodelação corresponde a alguma escolha de longo prazo para António Costa. É o caso de Pedro Nuno Santos e é seguramente o caso de Mariana Vieira da Silva. Se o primeiro teve direito a uma avaliação política, a escolha da segunda acabou por ficar amarrada a um debate sobre o seu apelido. No entanto, Mariana Vieira da Silva teve uma relevância neste governo que ultrapassa em muito a sua ascendência paterna. Além da coordenação política entre ministros, foi o braço direito de António Costa num governo muito particular e de equilíbrios muito difíceis. Algo que costuma estar reservado a quem tenha grande tarimba e autoridade política. A promoção de Mariana Vieira da Silva acontece num momento especialmente complicado. A caminho de 3 eleições, a pressão política aumenta, os aliados dos últimos 3 anos afastam-se e as lutas laborais aquecem. Para tornar tudo mais difícil, a economia dá alguns sinais de abrandamento, começando a destapar a evidência de que o milagre de Centeno não sobreviverá à mínima perturbação económica que venha da Europa. A insatisfação dos profissionais do Estado, mesmo depois da reposição de alguns direitos e rendimentos, é o sintoma de serviços públicos que há anos começaram a entrar em colapso. O maior superávit primário da história recente do Estado não terá ajudado a resolver este estado de emergência. Mariana Vieira da Silva tem a pasta da igualdade e seguramente tratarei desse assunto com ela num início de ano marcado por conflitos raciais e pelo aumento da violência doméstica. Tem a pasta da modernização administrativa, assunto que terei de guardar para outro podcast por exigir algum tempo. Mas, acima de tudo, com a pasta da presidência, continua a ter a coordenação política. E é sobre o estado do governo dos últimos 3 anos e os próximos 5 que quero falar com ela. Saber se estes anos de geringonça foram uma oportunidade perdida e se estão para continuar. Claro que não esquecerei a polémica em que acabou por estar envolvida por partilhar o Conselho de Ministros com o seu pai. Como é o meu costume,
deixa a espuma dos dias para o fim da nossa conversa. Muito obrigado, Mariana Vieira da Silva, por ter aceitado este meu convite. E a primeira pergunta tem a ver com a sua nomeação. Foi nomeada no fim de um mandato do Governo. Não dará tempo para fazer grande coisa nestes meses. Está a tapar um buraco ou acredita que será reconduzida depois das eleições? Bom, obrigada eu pelo convite para participar neste podcast. Eu julgo que quando somos nomeados a meio de um caminho, e eu fui nomeada a meio do caminho, temos um mandato muito claro. Continuar o que está a ser feito e fazer o que ainda não foi feito. E é nessa perspectiva que aqui estou, para continuar o muito trabalho que tem sido feito, por um lado, a recuperar um caminho interrompido de modernização administrativa, mas também a enfrentar desafios novos na área da igualdade e os desafios antigos que Portugal bem conhece nestas dimensões. Eu julgo que quando tomamos posse por um tempo sempre indeterminado. Nesse sentido, não sabemos quanto tempo por cá estamos. Eu estou para continuar este trabalho ao mesmo tempo que estamos a preparar já o programa do Governo, o programa eleitoral do Partido Socialista às próximas eleições e, portanto, é só esse o tempo que me vejo aqui. Este tempo é bastante determinado, é até outubro. Portanto, a minha pergunta não é se vai ser reconduzida, porque isso é uma coisa que não pode responder, mas se essa é a expectativa que tem quando é escolhido. Eu bem sei que a resposta que se tem que dar é que é o Primeiro-Ministro que faz as suas escolhas, mas não é muito habitual ser escolhido para Ministro a poucos meses de eleições. Não é uma coisa muito comum e, portanto, é normal que quando se aceita, por isso é que eu faço outra pergunta, que é, foi para tapar um buraco, porque era preciso estes meses, ou espera fazer algum trabalho? Como bem disse na sua intervenção inicial, há uma parte do trabalho que eu aqui faço, que é um trabalho que eu já fazia, é uma parte importante da coordenação política, que agora tem também a dimensão legislativa, mas que eu já fazia desde o início, em parte, nessa coordenação interministerial da atividade do Governo. O resto, logo se verá. Temos um governo para acabar, muitas propostas ainda na Assembleia da República para ver aprovadas ou não, algumas medidas de um programa de governo que eu considero que foi muito bem cumprido ao longo destes 3 anos e umas eleições para ganhar. Esta remodelação foi criticada não só por ser tão em cima das eleições, mas porque o que motivou a remodelação é um interesse específico do Partido Socialista. Não tem nada a ver com o governo ou com os interesses do país. Ou seja, quando um ministro sai para ser cabeça de lista às europeias e abandona o seu mandato de ministro a poucos meses do fim de um governo, não é o interesse do país que está em questão. Considera que essa crítica é justa? Talvez para quem olhe para a nossa representação no Parlamento Europeu como uma coisa que não tem a ver com a nossa atividade governativa. Não é assim que o Partido Socialista olha para estas eleições. A nossa representação quanto mais força, não é a lista do Partido Socialista. Quanto mais força tivermos no Parlamento Europeu, mais força temos para implementar a nossa política. Isso foi muito visível ao longo destes 3 anos. E, portanto, quando o Secretário-Geral do Partido Socialista escolhe para candidato um ministro que geriu pastas difíceis, como a da reprogramação, está a fazer uma aposta em ter do lado... Isso seria verdade se o ministro tivesse sido escolhido para membro da Comissão Europeia. Para eurodeputado, confesso que é preciso um grande esforço para considerar que entre 600 e tal eurodeputados seja... Um protagonista, neste caso 2, para representar um caminho que nós consideramos que o Governo fez em Bruxelas, onde também há muito trabalho a fazer. Vou aceitar que isso de ser eurodeputado é uma grande conquista para o país, ter uma figura de grande relevo e andar em frente. Pertence, como Pedro Nuno Santos e Eduardo Cordeiro, os dois, a uma nova geração do Partido Socialista. Acha que há uma diferença de cultura política nesta nova geração? Eu não estou a falar especificamente de cada um de vocês, mas que há uma mudança que não é estritamente de idade e de refrescamento. Há diferenças entre esta geração que agora começa a chegar aos cargos de poder com a geração anterior, por exemplo, de António Costa? Bom, acho que é sempre diferente pertencer a uma geração que não viveu o 25 de Abril, não participou nesse processo, não sofre das dores e dos traumas de todos esses anos. Acho que isso é uma diferença e acho que será uma diferença para o futuro do país e da esquerda em Portugal, uma geração que experimentou
uma nova forma de relação entre os partidos à esquerda. Acho que isso é uma novidade que não se pode dizer que esta geração tenha trazido, pelo contrário, quem trouxe foi a geração anterior, mas somos... Foi mais a minha, né? Mas somos os primeiros que vivem neste quadro em que iniciaram as suas funções governativas num quadro de diálogo, de construção de consensos, de discussões das quais deve sair não apenas a discussão, mas um produto final no qual as várias partes se revejam. Eu acho que isso trará uma mudança Por exemplo, o diálogo à esquerda é mais fácil, por exemplo. Eu estou a tentar, ou seja, sim, essa é uma diferença factual. Houve uma geração que viveu o 25 de Abril e foi protagonista nele e outra que não. Isso é um facto. Agora, que consequências e uma geração políticas que depois é que isso viveu tem? com as dores que ficaram da Revolução e que viveu com incompatibilidades que foram sendo construídas e cristalizadas que agora não existem. O que eu acho é que a experiência que nós estamos a ter vai marcar os próximos anos. Já não se pode dizer, nunca mais ninguém vai poder dizer que não se constrói nada uns com os outros e que é impossível. À esquerda. Exatamente. E, portanto, isso é uma novidade. Quanto ao resto, eu acho também é uma geração, esta geração do Partido Socialista também é uma geração que viveu, ou que está a viver, não em Portugal, mas a olhar para o resto da Europa, com nem sei muito bem o que chamar, mas a implosão dos partidos socialistas. Eu acho que isso marca ou seja, a nossa geração dentro do Partido Socialista. Tem um sentido de urgência maior do que... Tem um sentido de urgência e de experimentar soluções. No fundo, a crise das sociais-democracias tem muitas explicações. Podíamos estar aqui todas as edições do podcast a discuti-las. Praticamente tenho todas as edições do podcast a falar mas tem uma razão que resulta de outras e que influencia outras, que é a incapacidade de responder aos problemas das pessoas. Essa é a incapacidade que a social-democracia teve de apresentar as respostas, de, como se diz agora, noutros contextos, entregar os resultados, mas principalmente a capacidade de responder. E eu julgo que estes 3 anos, e ainda não me perguntou, mas se calhar vai-me perguntar, têm como principal vantagem, principal resultado, principal sucesso, essa capacidade que eu julgo que existiu, deste acordo, desta solução de governo ter conseguido responder àqueles que, em 2015, porque eleições são assim, eram os principais anseios das pessoas. Portanto, chegámos à conclusão que uma maioria dos portugueses tinha votado numa mudança de políticas, sentámos-nos à mesma mesa, tudo experiências novas, discutimos e encontramos um conjunto de questões em que estávamos de acordo e um conjunto de questões em que não estávamos de acordo. E apostámos a resolver aquelas que estávamos de acordo. Com todos os limites que tem este tipo de soluções, eu julgo que a social-democracia e a esquerda está melhor do que estava em 2015, porque conseguiu responder. Então vamos lá ao essencial da nossa conversa, que é exatamente sobre o balanço da geringonça. E desculpe utilizar o termo geringonça porque acho que já entrou completamente à vontade. Já entrou no vocabulário político. Uma das contradições que muitas vezes é apresentada para falar da geringonça é a questão europeia, mas é uma contradição do próprio governo. Eu não acho que seja uma contradição exclusiva da geringonça. Passámos os últimos 4 anos a tentar a quadratura do círculo, os últimos 3 na realidade, a tentar a quadratura do círculo, que é juntar a ortodoxia orçamental, a que o PS agora chama rigor e chamava ortodoxia orçamental quando era o PSD a fazê-lo, é ortodoxia orçamental, depois podemos valorar como entendemos, mas é disso que se trata, com políticas expansionistas e defesa do Estado Social. Mas a verdade, e isto é a quadratura do círculo, a verdade é que não só não estancaram a degradação dos serviços públicos, pelo menos não é essa a percepção, nem me parece que seja essa a realidade, como ela parece até estar a agravar-se. Eu não estou a dizer que este governo fez pior do que o anterior. As degradações, quando os sistemas entram em colapso, não basta manter, é preciso fazer mais do que isso. E, portanto, a minha pergunta é se esta quadratura do círculo não teve um preço, que foi exatamente... devolveram-se rendimentos, devolveram-se direitos, acho que ninguém sério contesta isso, fez-se um esforço muito para lá do normal, temos o maior superávit primário que eu me lembro da história do Estado português, ou significa que o Estado está a tirar dinheiro à economia, está,
todos os anos a tirar grandes quantidades de dinheiro à economia, isso quer dizer, e isso implicou não estancar a degradação dos serviços públicos. A minha pergunta é, discorda de mim? Porquê? Discordo por duas razões principais. Discordo no diagnóstico, ou seja, acho que este governo, com este apoio parlamentar, fez um caminho muito significativo, não apenas na recuperação de rendimentos, mas e de direitos, e essa parte... Eu não expresso essa parte, acho essa parte julgo que é relevante. consensual, mas também na recuperação de serviços públicos. O que acontece é que nós tínhamos problemas que resultam de um desinvestimento mais longo que 4 anos em alguns destes setores, um investimento que em muitos casos, e basta entrar em qualquer escola, em qualquer hospital, em qualquer centro de saúde, se traduzia de uma forma muito, muito simples, que é, faltam pessoas. E esse esforço de recuperação dos serviços públicos, que tem múltiplas dimensões de investimento, de modernização, mas também de recursos humanos, está a ser feito. É um esforço que é lento, as regras de contratação são a que são, os concursos são prolongados, mas o que é certo é que nós temos mais 10 mil profissionais na educação, além de 7 mil deles terem vinculado. Nós temos mais 9 mil profissionais no setor da saúde. Nós estamos a recuperar a renovação da administração pública e esse caminho demora tempo, mas se em 2015 entrássemos e se vivêssemos num país onde estas coisas se estudavam mais do que se estuda em Portugal, entrássemos nos serviços públicos, provavelmente a primeira coisa que os funcionários públicos nos diriam é que lhes faltavam os colegas que até há pouco tempo lá estavam a responder. E esse investimento é significativo. É um investimento de longo prazo. As pessoas que agora entram serão funcionários públicos. E bem, porque também acabamos com os instrumentos que tinham sido desenhados para as pessoas saírem... Porque é que nós temos todos a sensação, e eu acho que não é uma sensação exclusivamente mediática, de, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, estarmos a assistir a um colapso do sistema. Porque demora. Quando entra um funcionário público, a formação demora. Ele estar dentro dos processos que tem que conhecer demora. Estas coisas demoram tempo. E isso é uma coisa com a qual nós temos que contar. Numa escola, este problema é menos sentido, porque o número de alunos tem vindo a cair. Num hospital, ele é muito mais sentido, porque além de tudo, o número de pessoas que recorre vem aumentando por muitas razões. A idade é a principal, mas outra é um clima económico, está muito estudado. Quando a economia recupera, as pessoas recorrem mais aos serviços de saúde. É uma das principais determinantes da procura. E, portanto, este esforço de recuperação não está terminado, as contratações continuam. Daqui por poucos dias o Estado abrirá um concurso para pessoas altamente qualificadas para reforçar os nossos gabinetes de estatística e planeamento. Concorda que o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, como digo, é de facto um caso um bocado diferente, até exatamente porque está a perder alunos e, portanto, isso dá, infelizmente, alguma folga ao sistema. Que há um colapso do sistema, e eu aqui não estou a falar do governo especificamente, ou seja, que o colapso nem começou agora, nem sequer começou com a Troika, na realidade. E que parece haver alguma falta de imaginação para conseguir dar a volta. A governação do setor da saúde... Nós construímos um dos melhores serviços nacionais de saúde. E temos um dos melhores serviços nacionais de saúde, porque só isso explica que a capacidade de responder a uma situação cada vez mais difícil se mantenha, que pode não conseguir responder ao aumento da procura, mas continuamos a ter mais cirurgias, continuamos a ter muito mais consultas, continuamos a resolver problemas que anteriormente não respondíamos, a reconhecer especificidades que anteriormente não reconhecíamos, e portanto... O sistema o Serviço Nacional de Saúde vai evoluindo e a nossa capacidade de resposta tem que melhorar. É um dos setores onde o desinvestimento e a falta de pessoas mais permanece no tempo e mais difícil de recuperar é. E o trabalho está a ser feito. Mas eu discordo no diagnóstico e também discordo no balanço, porque eu julgo que um dos principais ganhos que nós tivemos neste processo é mesmo termos cumprido estas medidas: recuperação de rendimentos, reposição de direitos, desenvolvimento de áreas do Estado Social novas, como o apoio às pessoas com deficiência ou a reforma que se fará nos transportes públicos a partir de abril.
estas dimensões, ou os manuais escolares gratuitos, todas estas dimensões são feitas ao mesmo tempo, de uma expressão que já vi que não é do seu agrado, das contas certas, ou de cumprir os nossos Não, das contas certas. Das contas certas, isto é importante. Gosto sempre de ver o Partido Socialista a recuperar o discurso, esse tipo de discurso. Eu consigo perceber o que é a utilização política das contas públicas. O que não é nem contas certas nem contas erradas. É ter políticas contracíclicas, é usar o déficit ou o superávit como instrumento económico e político, não é fazer o discurso... E estamos numa fase de crescimento económico. Eu não quero utilizar a expressão salazarente. Crescimento económico e, portanto... Estamos numa fase de crescimento económico, verdade, estamos numa fase que precisava urgentemente de recuperar o que se perdeu naqueles 4 anos, e isso, como se sabe, infelizmente sai mais caro do que o que se perdeu. Mas eu queria terminar. E não sinto isso neste governo, não sinto essa vontade neste governo. Esse sucesso é um sucesso importantíssimo para o país, mas, e aqui fechando um bocadinho, talvez aqueles que à esquerda não compreendem que este também é um sucesso para as forças políticas de esquerda, não perceberam o que aconteceu em 2015, e entre 2011 e 2015, e a forma como o discurso de direita e a ideia de que a crise era uma responsabilidade dos portugueses venceu. Talvez e, não portanto, utilizar a expressão de contas certas ajude a não perpetuar não, esse discurso. Eu sou a favor do rigor em todas as contas. O que ajuda é mostrar que aquilo que foi apresentado aos portugueses como a única alternativa e como uma escolha que na verdade não era bem da direita em Portugal, não era verdadeiro. E isso, para mim, é um ganho importantíssimo para o país. Nós não teríamos conseguido fazer uma parte das coisas que conseguimos sem esta dimensão, isso para mim é evidente. Basta ver a parte de discussão pública sobre o orçamento de 2016 comparado com o que foi a discussão pública do orçamento para 2019, e o mais expansionista é certamente o 2019 face ao 2016, e o 16 foi muito difícil de negociar com as instituições internacionais, e o 19 foi muito fácil de negociar com as instituições internacionais. E isto acontece por causa da credibilidade, e ela é fundamental para o país, para a baixa das taxas de juros, mas também é fundamental para as forças de esquerda. E acredita que se vier uma crise financeira ou económica da Europa, e como sabemos, isso não é com o Brexit, com o governo italiano, com tudo o que pode vir, não é, aliás, há alguns sinais que isso poderá acontecer, este equilíbrio de que eu falei, aliás, no início, entre redistribuição de riqueza, etc, e superávitos, não é contas certas, superávitos primários, nunca vistos na história do país, que este equilíbrio é sustentável. Acredito que estamos em melhores condições para responder a um eventual momento mais difícil do ponto de vista económico do que estaríamos se não tivéssemos feito este caminho, se não tivéssemos a reduzir a dívida. Passos Coelho pode dizer exatamente o mesmo. Estamos em melhor situação do que estávamos antes, quando ele chegou ao governo, se vier a existir uma crise. Mas a grande diferença são as políticas, e é isso que me custa que uma pessoa de esquerda, como é o Daniel Oliveira, e um conjunto das suas forças políticas não reconheçam. Aqui de advogado do diabo. Bem sei. Essa diferença, a diferença está nas políticas. E, portanto, nós podermos cumprir estes compromissos numa altura em que Portugal precisava de provar esta credibilidade com políticas diferentes, esse é um ganho deste governo. Acredita realmente que a questão da União Europeia com os Estados é uma questão de credibilidade? Ou seja, quando se diz a França é a França, quando se esmaga a Grécia como se esmagou, acredita realmente que o que move as estruturas europeias na relação com os Estados é uma questão de credibilidade? É certamente muito mais do que uma questão de credibilidade. Acredito que Portugal precisava de recuperar. Há um elemento fundamental para esta nossa conversa, que é olhar para o que diziam os relatórios que anualmente a Comissão faz sobre os países, sobre o salário mínimo nacional e o que dizem agora. E essa diferença, agora dizem que foi uma boa resposta. Essa diferença acontece, aliás, não apenas para a Comissão Europeia, mas para a quase totalidade do nosso país. Essa criação da ideia de que nós podíamos fazer um aumento de quase 20% no salário mínimo sem que isso colocasse em causa a criação de emprego, muito pelo contrário, e ajudando ao nosso segundo maior objetivo nessa área, que era uma recuperação de salários, como ajudou, a forma como mudámos o discurso
do país sobre o tema do salário mínimo. E também o discurso das instituições internacionais é uma prova dessa vitória e de como o discurso das contas certas feita pelo governo do Partido Socialista não é igual a qualquer discurso, aliás, as contas não estavam certas, de um governo de direita. A ausência de uma visão comum entre Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP acabou por impedir que a esquerda fizesse algumas reformas estruturais, e eu acho que uma das coisas que a esquerda deve fazer é recuperar a ideia de reformas estruturais para si próprias e impedir que elas signifiquem um determinado tipo de programa ideológico. Na saúde, a lei de bases, que não é uma reforma estrutural, mas é aquilo que pode enquadrar qualquer reforma estrutural que se queira fazer, surge no fim do mandato. E essa leva logo para uma subpergunta, é porque é que o Governo andou a perder tanto tempo nos últimos 3 anos, do ponto de vista político, na discussão da lei de bases. Na educação, depois do enfrentamento com os colégios, que parecia ser um novo olhar sobre uma parte específica da questão da educação, que é muito mais do que isso, não mudou praticamente nada depois disso. Custa-me quase a mim dizer, mas fez muito mais fez-se muito mais com Maria de Lourdes Rodrigues do que agora a esse nível. Não sendo que este foi um governo de reposição de rendimentos e gestão eleitoral e que, por não haver um entendimento, um programa político comum que não fosse apenas um conjunto de medidas, não conseguiu ser mais do que isso, porque é uma oportunidade histórica. Ter o conjunto da esquerda a apoiar um governo é uma oportunidade histórica que muitos eleitores de esquerda, mesmo os que valorizam esta solução e que gostaram dela e até queriam ver repetida, mas muito poucos têm a sensação que nestes 3 anos este governo tenha deixado uma marca, para além de simbólica, para além da reposição de rendimentos, tudo coisas importantes, mas uma marca simbólica, como deixaram alguns governos de direita, infelizmente, pelo menos para os eleitores de esquerda. Eu julgo que essa avaliação decorre da desvalorização que agora fazemos, porque parece que foi fácil, do caminho que fizemos. Não desvalorizo nada. Não. Serei mesmo a última pessoa a desvalorizar. Quando foram assinadas as posições conjuntas, eu recordo-me de dizer sobre elas que era impossível, em 4 anos, fazer aquilo tudo. Passados 2 anos... Fez num ano e meio. E, portanto... Mas eu percebo a pergunta. É que a minha pergunta tem a ver com uma ausência de um olhar, não tem a ver só com terem chegado a acordo ou não terem chegado a acordo. Mas é evidente que quando chegamos a acordo sobre um conjunto de matérias, porque se considerou na altura todas as partes, não apenas o partido que eu faço parte, que aquele era um programa para 4 anos, que era nesse horizonte de 4 anos que conseguiríamos cumprir aquelas dimensões. Quando o fizemos, não falámos sobre outras coisas. O que eu não considero é que a história destes 3 anos, e ainda faltam alguns processos a que o Daniel já se referiu nesta nossa conversa, a alguns deles, mas quando nós olhamos para o que foi feito na proteção social dos trabalhadores independentes, a área na qual não havia uma convergência nem acordada, nem sequer real, entre os 3 partidos, e o caminho que foi feito garantindo que, como recomendam as instituições internacionais, neste caso a OIT, não exista trabalho independente não protegido do ponto de vista social, esse caminho é uma mudança de grande alcance que atinge os trabalhadores independentes, que é um grupo reduzido, mas que começou a ser feito. Eu não estou a falar do alcance das medidas. Certo. Estou a falar daquilo. Quando se chama reformas estruturais, significa que elas não têm só a ver com o seu impacto. Mas deixarmos de ter um conjunto de trabalhadores deste país que ficavam à margem da rede de proteção social que o país tem, eu não considero que não seja uma reforma estrutural. Como o que se vai passar a partir de 1 de abril nos transportes públicos... É uma reforma estrutural. Não é uma reforma estrutural. No caso dos transportes públicos, devo dizer que, mais uma vez, o que é curioso é que seja, quer nos transportes públicos, onde deverá ser uma reforma, porque a coisa ainda não aconteceu, não é? É preciso que aconteça e percebermos exatamente o impacto. A implementação das medidas é uma parte importantíssima. Mas nos transportes públicos, fim de mandato, lei de base de saúde, como disse, foi um tempo perdido. Esta lei de base de saúde devia ter sido discutida no primeiro ano, para a partir daqui começar-se a pensar no Serviço Nacional de Saúde. Fim de mandato, depois de ter entregue a Maria de Belém, suponho que imaginando uma mudança radical na política, no olhar sobre a saúde, e na educação talvez seja o caso mais perturbante, porque até é um caso onde eu acho que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, divergindo em algumas questões laborais, não divergem no tipo de escola que defendem.
Eu vou aproveitar para fazer a defesa de uma das coisas que fiz nos últimos anos, antes de vir para o Governo, que foi trabalhar nos vários documentos programáticos que o Partido Socialista apresentou, o Secretário-Geral. E uma das grandes vantagens do programa eleitoral do Partido Socialista, eu agora, porque estou a falar do que eu conheço, e que facilitou em grande medida o trabalho que a seguir foi feito de negociação naquele mês, ou quase mês inteiro, de negociações intensas, foi a forma como as medidas estavam definidas, calendarizadas, quantificadas e calendarizadas. Foi assumido por todos no nosso programa eleitoral, que é a forma como um partido se compromete com os eleitores, que os 2 primeiros anos do governo eram os anos dedicados a essa reposição. Sim. Hoje parece fácil, mas, por exemplo, toda a revisão de carreiras estava escrito que até 2018 não aconteceria. Quando acabaram esses 2 anos, parou-se. Não, é evidente que 2 anos em que não se discutem carreiras, porque é um compromisso que todos reconheceram e até respeitaram. Ninguém veio pedir revisões de carreiras em 2016 porque estava estabelecido que elas não existiriam até 2018. A partir do momento em que se abre o dossiê de revisão de carreiras, acontece o que é normal acontecer quando se destapa uma caixa, se abre uma caixa que a seguir estava fechada. É a minha pergunta. Certo, mas o que eu não considero é que não tenha sido possível, apesar de essa não ser a base dos acordos que foram assinados, eu não considero que não tenha sido possível dar passos muito significativos e fazer, por exemplo, na habitação, nós há muitos anos, desde os anos 90, que não temos uma resposta para as grandes carências habitacionais que o país ainda vive. Na realidade nunca houve uma resposta, a não ser para o PER. Exatamente, mas para quem não tinha, quando um país resolve que vai ter um programa que durará até aos 50 anos do 25 de Abril e se dedica a fazer o levantamento município a município das suas necessidades em matéria de habitação, isso é uma coisa que demora tempo e, portanto, a seguir ao levantamento de necessidades vêm as políticas e agora virá a sua implementação e, portanto, e porque voltaremos a este tema, aquilo que vemos no bairro Jamaica acontecer ao mesmo tempo que acontecem os problemas de que me vai falar, são famílias a ser realojadas numa parceria entre um município que é de um partido que resistiu sempre à intervenção municipal nestas matérias por consideraram ser uma obrigação municipal e de um governo com um programa específico para resolver as situações destes bairros e, portanto, nas mais diferentes áreas, eu julgo que se encontraram soluções, reformas, mudanças naquilo que tem sido a política nestas áreas nos últimos anos. A qual uns. Mas vou falar da educação. Mas vou falar da educação. Na educação, eu julgo que há uma transformação que depende muito do trabalho que é feito nas escolas, mas que eu acho que pode ser uma mudança, uma reforma estrutural, que é da flexibilização curricular. E, portanto, é uma mudança que é lenta, a possibilidade das escolas organizarem o currículo dos seus alunos e fazerem parte de disciplinas e escolherem temas para aprofundar e organizarem à sua vontade, digamos assim, o conjunto o currículo, eu julgo que pode ter um efeito estrutural e obriga a mudanças na organização das escolas, a possibilidade de estarem 2 professores de disciplinas diferentes em sala de aula, tudo isto é uma grande... Nós só veremos depois, mais tarde, porque a educação é sempre assim, a não ser medidas de organizativas puras, agora as escolas estão abertas até mais tarde, como fez a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, ou agora introduz-se o inglês. Outras reformas são de alcance mais longo. E eu acho que nós estamos cá para avaliar o efeito dessa mudança muito grande. Porque é uma coisa um bocado estranha em Portugal. Seria bom que isso tivesse correspondido a um debate e proposta política. Ou seja, uma das vantagens que Nuno Crato teve, e teve essa vantagem, não, para quem defende o ponto de vista de Nuno Crato, sobre o que é que deve, sobre a escola para aprender a ler, a contar e tudo o que nós sabemos. Uma das vantagens é que ele conseguiu pôr a sua agenda governativa enquanto ministro no debate político e que isso tenha, ou seja, não basta à esquerda ir fazendo as medidas, precisa de conseguir criar novos consensos na sociedade e é isso que não se sentiu na educação. Eu identifico pelo menos 3 áreas em que isso aconteceu. Aconteceu nos contratos de associação, como referiu, aconteceu num tema de que já ninguém fala,
que é o fim dos exames que tinham sido introduzidos e que passaram a provas de aferição. Foi um debate muito intenso, que dividiu a esquerda de um lado e a direita do outro, e depois aconteceu no setor da educação, aí sim, mais fechado, este tema pedagógico. Os temas pedagógicos, já vai lá o tema em que eles... Eu, por acaso, eu acho que eles são populares. O problema é que eu acho que o Partido Socialista tem uma má consciência. Não, é verdade, tem a posição certa nesse assunto, mas tem pânico de a tornar pública e de se bater por ela, porque sabe que é mais difícil do que o discurso de Nuno Crato e pode ser mais impopular que o discurso de Nuno Crato, o seu discurso. Todas as crianças que estão no primeiro ciclo, que estão neste momento no 8º ano, no 9º ano, viram transformado o seu processo de avaliação. E esse debate foi mais intenso, mais uma vez, foram anos muito cheios de muitas medidas e anos que, decorrentes da crise que vivemos, ainda vivemos num tempo em que discutimos muito mais o saldo primário, as exportações do que outros temas. Mas eu não creio que não tenham sido feitas mudanças. Talvez porque o Partido Socialista o Governo tenha decidido transformar Mário Centeno na sua... Não, é verdade, na sua principal arma. Isso é uma escolha política. Ou seja, é uma escolha política que... A verdade é que o Daniel já não se recordava deste debate no fim dos exames. Estes temas, talvez por força também desta fórmula governativa, tínhamos mais facilmente criado alguns consensos em matérias onde já havia acordo e os temas tenham sido mais consensuais. Vamos às lutas laborais e às relações com os trabalhadores. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Trabalhou com Maria de Lourdes Rodrigues no tempo mais difícil da relação com os professores. Assistimos neste momento a um novo braço de ferro com a FENPROF e também com os enfermeiros, mas esse é um debate um pouco diferente. O PS tem uma grande dificuldade em lidar com os funcionários públicos? Não, eu julgo que... Ou são os funcionários públicos que têm alguma dificuldade em lidar com o PS, têm expectativas diferentes? Não, eu julgo que nós temos, por força... Já fomos falando sobre os vários temas ao longo desta conversa, mas nós, passados estes anos de crise, tínhamos... 3 coisas a fazer. A primeira já falámos, rendimentos e direitos. A segunda era a recuperação do número de trabalhadores, que parece um debate pequeno, mas eu recordo que era uma pressão negocial sempre com a União Europeia, que nós temos feito esse reforço, que é muito significativo em muitas áreas da administração pública, desde logo nos quadros técnicos de planeamento e de estatística, um conjunto de funções que são muito importantes na definição de políticas públicas, mas também na saúde e na educação. E tínhamos depois de reabrir um dossiê que beneficiou durante os últimos anos de um efeito que se está congelado ou se até está com cortes, não há temas para falar. Mas em todos estes setores existe a necessidade que o Governo tem procurado seguir de fazer com que o investimento em educação ou o investimento em saúde seja uma parte o de valorização dos funcionários públicos e outra parte o investimento que é preciso ser feito na recuperação de escolas que estava interrompida, na modernização de equipamentos tecnológicos, que é um problema que nós temos depois de muitos anos de desinvestimento, não há área onde ele seja mais visível do que na informática, e na saúde, com equipamentos, com obras, com todos estes relatos. E, portanto, este equilíbrio é difícil e este equilíbrio obriga a que em cada momento se façam escolhas. Eu posso estar aqui todo o podcast a dizer as várias coisas que foram feitas para as classes profissionais da saúde e da educação. Mas continua a haver sempre aquela pergunta: o Partido Socialista tem dificuldade em lidar com os funcionários públicos ou não? Porque é verdade que os momentos mais intensos de confronto com os sindicatos da função pública são os momentos em que o Partido Socialista dá no governo. Podemos dizer que são os sindicatos da função pública que têm uma fixação com o Partido Socialista. Não, julgo. É uma questão de expectativa. Podemos dizer que, da mesma maneira que o Partido Socialista, que o governo do Partido Socialista gosta de sublinhar mais do que outras coisas as contas certas para ganhar credibilidade, também não desgosta de ter alguns confrontos com os funcionários públicos para ganhar alguma credibilidade no eleitorado de centro-direita. As 35 horas. Portanto, havia pessoas que trabalhavam 35 horas, passaram para 40 sem qualquer aumento salarial. Sim. E voltaram para as 35 horas.
tudo coisas que estavam congeladas, como o pagamento das noites que os médicos e os enfermeiros fazem, das horas extraordinárias, a redução de alunos por turma. Tudo isso são medidas que melhoram a vida dos profissionais. Então porquê é que temos mais greves agora no tempo de Passos Coelho? É objetivo. Não há um bocadinho mais de greve. Temos muito mais greves agora do que no tempo de Passos Coelho. Qual é a leitura que faz disso? Porque os sucessos que tivemos na capacidade de fazer os outros elementos, os outros pontos do programa que estavam acordados com os partidos, criaram a sensação de que era possível recuperar, não apenas recuperar destes anos, mas fazer uma coisa que não é possível, que é apagá-los da nossa história. Acha que é uma questão de expectativas? Não, acho que é uma questão de aumento de expectativas? Acho que há uma expectativa de que podem ser resolvidas e acho que há uma expectativa de que virar a página signifique voltar muitas páginas atrás no livro para refazer a nossa história recente. E isso não vai acontecer. A direita responsabiliza o Partido Socialista por ter dado a sensação às pessoas que a austeridade tinha acabado e que, portanto, agora tudo era possível. Como é que responde a essa acusação? Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria dizer isto sobre o passado. Da mesma maneira que um profissional do setor privado que esteve 3 anos desempregado não vai ver recuperada a sua carreira contributiva, por exemplo, para efeitos quando mais tarde se aposentar. Da mesma maneira que uma pessoa que tinha um pequeno negócio que durante a crise fechou, não vai ver recuperado esse pequeno negócio, pode criar outro ou entretanto reconverteu-se. Também não vai ser possível nós, de todos os pontos de vista, de que toda esta ferida causada por esta crise seja reconstituída para trás. E nunca o Partido Socialista se comprometeu com isso. O programa é muito claro, é descongelar a carreira. Nunca ninguém falou sobre a recuperação do tempo, que aliás já nem é só da crise, já estão mais 2 anos para trás de um congelamento anterior. Os professores não pedem para que os anos sejam apagados. Ou seja, não digo que os professores não pedem para os anos sejam apagados, não pedem que lhes sejam pagos, não foi pago naquela altura. O que os professores pedem é que este governo não aproveite desse congelamento. Eu tenho 2 perguntas muito rápidas para fazer sobre esse assunto. Sobre os professores. O que os profissionais pedem é que o ponto da carreira em que se encontram neste momento seja como se não tivesse havido aquele congelamento. Não é a mesma coisa do que pedir a devolução. Mas eu não falei em devolução. O que eu disse é que era reconstruir o nosso passado. A minha pergunta sobre os professores... depois gostava que me respondesse à acusação que a direita faz, de que foram vocês que aumentaram as expectativas. Bem, respondeu-me de alguma maneira. Mas eu vivo bem com a ideia de que este governo aumentou as expectativas dos portugueses. Recuperar a confiança. Eu leio aquele ponto da lei do orçamento sobre a carreira dos professores e o que leio lá é claro, e o que leio lá é que, sim senhora, haverá uma negociação para repor esses rendimentos, que o que está sujeito à negociação é o tempo e o modo, o prazo e o modo. Ora, não é isso que está na proposta do governo. Mas, Daniel, responda-me. E, portanto, quando falamos em criar expectativas, estamos a falar. O governo criou essa ilusão. Se fosse isso que estava escrito num orçamento, então porquê que depois disso, o Partido Ecologista Os Verdes apresenta uma proposta de resolução onde isso é dito claramente? Se considera que estava aprovado, porquê que foi preciso essa resolução? Eu não consigo perceber isso. E porquê que se considera que era o que estava aprovado? Porquê que vários partidos tentam, neste orçamento deste ano, reescrever esse ponto do orçamento, no sentido de escrever aquilo que o Daniel diz que lá está escrito, que não é o que eu acho que está lá escrito. Eu acabei de quase citar e isso chumba e volta-se a aprovar uma norma igual à do ano passado, depois de vários partidos terem tentado que ficasse lá realmente escrito que era para recuperar o tempo todo. E, portanto, há uma divergência de interpretação, então, é disso que, aliás, vou um bocadinho mais fundo. Porquê que o Governo, ou seja, a razão porque o Governo acha que não é, eu não vou aqui entrar em muitos pormenores técnicos, mas a razão porque não podem repor as carreiras como se não tivesse havido congelamento, não é devolução, mais uma vez, é porque, basicamente, ou seja, o problema que se põe agora, quando se diz isso é financeiramente impossível, não é porque seja financeiramente impossível agora. Ou seja, o problema vai-se pôr. O problema que levou ao congelamento ainda antes da Troika vai voltar a pôr-se para a frente. E, portanto, a minha pergunta, o que o Governo está a dizer, e não quer dizer com todas as palavras, é a carreira dos professores é insustentável do ponto de vista financeiro.
Ela não é sustentável, ou seja, ela até pode ser paga a determinado momento, mas não é sustentável. Porquê é que o Governo não teve a coragem de se sentar com os sindicatos dos professores e negociar o que está em negociação e a carreira futura, provavelmente dando mais aos professores do que está a dar, em troca de algumas cedências na renegociação da carreira? É porque parece que está não só a não querer dar aos professores aquilo que eles têm direito, e eu acho que do ponto de vista, pode-se dizer que não há dinheiro, agora do ponto de vista de justiça eles têm direito a isso, e aproveitar este momento para negociar uma carreira para que um governo daqui a 10 anos não tenha que passar por meio que está a passar. Está sempre a focar-se no tema dos professores. Estou a focar no tema dos professores porque é neste momento quando esse assunto é não só alargado a outros funcionários públicos. Professores, magistrados, militares, polícias, e acho que não me está a faltar. E depois algumas carreiras mais pequenas. Mas não apenas é alargado a esses funcionários públicos, quanto a mim, foi o que eu procurei explicar, é alargado a todos os portugueses. Se nós entramos numa perspectiva de... Eu não estou a falar de devolução, ninguém está a dizer que estão a pedir retroativos, não é essa a conversa aqui. Mas se nós entramos numa visão de que a reconstrução, a saída do país deste processo de crise é a recuperação de tudo o que aconteceu nos últimos anos, ele tem que ser forçosamente abrangido a todos os portugueses, os que viram os seus salários reduzidos e, portanto, vão ter uma pensão mais baixa do que teriam se isso não tivesse acontecido, por exemplo, a todos os que tiveram carreiras interrompidas. Todas essas pessoas vivem com uma crise que aconteceu, e a resposta a essa crise, quanto a mim, a partir do momento em que revertemos, agora já me estava a faltar o verbo muito em voga em 2016, um conjunto de medidas, é olhar para o futuro e procurar a reconstruir e não estar agora a tentar recuperar coisas passadas com 10 anos. Tenho mais uma pergunta. Acha que o facto de se terem acentuado as greves agora, neste preciso momento, é porque os sindicatos veem uma última oportunidade antes das eleições, por causa do clima eleitoral? Porque é este ano e não o ano passado? Bom, o ano passado estávamos nós a reabrir este tema das carreiras, mas eu julgo que sim. Julgo que há neste momento uma coisa que, de vez em quando se ouve reportagens das manifestações, ouve-se as pessoas a dizerem com franqueza o é agora ou nunca, e eu compreendo, e acho que todos compreendem, que esta solução governativa dê expectativas às pessoas, e acho que é um grande sinal de recuperação. A contestação e a capacidade de cada sindicato defender a sua carreira ter regressado. Acho que isso é um bom sinal, é um sinal com o qual eu vivo bem. Acho que é um sinal de que um conjunto de dinâmicas que são muito importantes para uma sociedade, de diálogo social, visto aqui do meu lado, do lado em que me encontro, mas também de capacidade organizativa e de contestação, ter voltado. Acho que isso é um bom sinal para a nossa democracia. Não era bom sinal nos 2 primeiros anos praticamente não ter havido? Bom, vistas as coisas agora com esta distância, talvez não tenha sido bom. Talvez tivesse sido melhor nós termos sempre mantido esta capacidade de que as profissões se organizassem na defesa das suas carreiras, porque é para isso que os sindicatos... Quando as pessoas pensam que é a última oportunidade, acha que as pessoas não acreditam que esta solução política se vai repetir no próximo mandato? Acho que as pessoas têm dúvidas. Acho que o eleitorado dos 4 partidos envolvidos nesta solução os 2 partidos e uma coligação. Simpatiza, defende, e acho que todos tanto o Partido Socialista como o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes têm consciência que as pessoas que votaram nestes partidos querem a reedição da geringonça. E a Mariana? Eu julgo que o Partido Socialista tem sido muito claro na vontade que essa reedição. A Mariana defende a reedição desta solução política? Julgo que essa é uma boa solução para irmos aos pontos que, como o Daniel identificou, ficaram por fazer. Mário Centeno disse, para fechar a questão dos trabalhadores, Mário Centeno disse publicamente que não havia espaço para cedências aos grevistas no início de um processo negocial. Quem é afinal o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro é António Costa. Então porquê é que Mário Centeno, no início de uma negociação, vem dizer que a negociação não serve para nada? Primeiro, a pasta da administração pública e, portanto, a quem compete a harmonização entre as diferentes respostas que são dadas nas carreiras, porque ao Estado também cabe isso, olhar com equidade para as diferentes carreiras que têm
é mesmo a pasta das Finanças. A Secretária de Estado da Administração e Emprego Público é uma Secretária de Estado do Ministro das Finanças. Mas e, portanto, uma das funções do Ministro das Finanças não é torpedear os processos negociais na comunicação social. Nem julgo que isso tenha sido feito. Eu sou observadora privilegiada. Como é que acha muitas horas de negociação. Como é que acha que o Ministro da Educação e o Ministro da Saúde se sentam em frente aos sindicatos quando eles têm na mão um jornal em que o Ministro das Finanças diz que aquilo não serve para nada? A Secretária de Estado da Administração e Emprego Público tem estado sentada em todas essas reuniões. Mas e isso percebe acontece. o impacto político de alguém dizer publicamente que uma negociação sindical não serve para nada? Bem, eu não me recordo dessa entrevista, mas não... Falava a manchete do Expresso mas não, do último fim de semana. Sim, mas isso não é o início de um processo negocial. O Governo tem estado a negociar com os professores há mais de um ano uma solução que do lado do Governo foi sempre dito que era insustentável do ponto de vista da sustentabilidade financeira e da equidade com outras profissões da administração pública, a recuperação de todo o tempo como os sindicatos pediam. Procurou-se uma solução de compromisso, que é o que se faz numa negociação. Os sindicatos nunca se mexeram da sua reivindicação e estão no seu direito. Por acaso, eu estive a ver a lista, parece-me que quem não se mexeu foi o Governo, porque os sindicatos até se mexeram um bocadinho. Não, o Governo... Nos prazos e no modo foram-se mexendo. O Governo entrou para esta negociação com a frase que está escrita no seu programa de Governo, que é descongelar, ou seja, começar a contar o tempo, e considerou mitigar os efeitos na carreira dos professores do tempo que teve do tempo em que elas estiveram congeladas, usando uma mecânica que é comum à administração pública, portanto, com este objetivo de manter a equidade, que permitirá recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias desse tempo. Vamos aos outros temas da sua pasta. No seu Ministério tem a pasta da Igualdade. Assistimos a um aumento exponencial das vítimas de violência doméstica. Consegue encontrar razões que expliquem este aumento repentino ou é não digo mero acaso, mas nós tivemos neste mês de janeiro, de facto, um pico do número de femicídios, mas eu não considero que seja correto dizer que existe um aumento exponencial. Nos últimos 15 anos houve uma redução. Essa redução retrata ou coincide com uma capacidade que existiu de reforçar muito significativamente a rede de apoio às mulheres. Nós também sabemos que muitos destes casos mais dramáticos de violência doméstica, e depois há todos os outros, ocorrem precisamente em momentos em que a mulher dá sinais de capacidade de ruptura com aquela situação, de saída de casa, e portanto é muito difícil olhar para um mês e tirar conclusões. Aquilo que temos feito, aquilo que estamos a fazer e que ao longo desta semana e especificamente no dia em que o Governo resolveu assinalar um dia de luto nacional, é juntar à mesma mesa. Há quem diga que uma medida de um dia não tem grande... Nesta área, sim, é consensual na sociedade que há um trabalho de consciencialização e nós temos visto isso de todas as formas a fazer. Mas nesse dia, além de assinalarmos esse dia de luto, também reunimos à volta da mesma mesa os diferentes departamentos do Governo que trabalham neste setor e a Procuradora-Geral da República, no sentido de resolver aquilo que, segundo os relatórios internacionais e os estudos que entretanto têm sido feitos, é um problema que existe, que é a articulação entre as diferentes portas, entre os diferentes serviços que respondem por este problema. Isso não implica alterações legislativas? Neste momento o Governo considera que não implica alterações legislativas de fundo. A lei estabelece todas as necessidades de resposta que existem, a possibilidade de afastar o agressor da vítima. Se há problemas nunca pôs na a possibilidade, implementação... eu já li isto, não devo dizer que nunca pensei no assunto, os casas de abrigo são casas de abrigo para mulheres. Há quem defenda que devia haver casas para os homens, ou seja, para os agressores. Já existe uma... Não é para homens vítimas, para os agressores. Ou seja, não digo uma prisão, mas uma forma de retenção do homem, em vez de ser a mulher a ser punida, na realidade, a ser obrigada a afastar-se do mundo. A lei já permite que... não digo uma prisão, mas uma forma de retenção do... Que se decida que é o agressor que sai de casa e não a vítima. Muitas vezes a vítima está numa situação de necessidade de apoio e de reserva e de, para dizer de forma simples, não se saber onde está. Sim. E, portanto, desse ponto de vista, a casa-abrigo protege mais do que qualquer outra situação. Mas aquilo que faremos é corrigir
um dos pontos que é identificado tanto nos relatórios internacionais como nos estudos que existem desde o início de 2017, que há alguma falta de articulação. E, portanto, sentar todos à mesma mesa. Está a falar de quê? Falo de uma queixa que entra numa esquadra, sim, poder depois não ser acompanhada a partir do momento em que a mulher vai para uma instituição. E acha que os polícias estão preparados para lidar com este tipo de a melhoria que tivemos nos últimos anos é muito significativa. Não faltam mulheres, por exemplo, nas esquadras? Em muitas esquadras há departamentos específicos que têm sido organizados para este tema, que nós queremos evidente que para uma mulher é mais fácil, uma mulher que está na situação em que estas mulheres estão, dirigir-se a uma mulher polícia, imagino eu. Quando uma mulher pede ajuda, está normalmente em condições de contar a sua história, e o que nós temos de garantir é que nesse momento recolhemos toda a evidência do crime que a mulher relata e a protegemos naquelas primeiras 72 horas que os estudos dizem que são as horas fundamentais. E é nessa articulação, nesse contacto mais célere e mais forte entre a polícia, entre o Ministério Público e entre as casas de abrigo, neste triângulo que deve funcionar o melhor possível, que nós procuraremos apresentar medidas nesse caminho que outros países fizeram, que é de garantir que o Governo como um todo e os departamentos do Estado como um todo respondem àquele problema. Aumenta a pena as coisas desse género? Não estão em cima da mesa, não há nenhuma evidência que seja por isso. O quadro, e aliás os relatórios internacionais todos dizem que o nosso quadro legislativo, como aliás acontece noutras áreas, sim, é muito forte. Acórdãos como o de Neto de Moura não estragam anos de trabalho político e do Estado no combate eu diria que a resposta que a sociedade dá e que é nova, no sentido, não estou a dizer que é a primeira vez, a resposta de crítica a um texto na qual a sociedade como um todo não se revê, é um sinal que realmente fizemos um longo caminho. Está a tentar não beliscar, os juízes estão sujeitos às críticas. Não, obviamente é isso que eu estou a reforçar. Sim. Estão sujeitos às críticas, todos, e nós hoje a minha pergunta é, a resposta foi uma resposta e diz qualquer coisa do sentimento nacional. A minha pergunta é se o acordam, porque uma coisa é o sentimento geral, outra coisa é as mulheres vítimas sentirem que vale a pena recorrer à justiça. E para sentirem que vale a pena, os artigos do jornal fazem muito pouco. Mas não são os artigos no jornal. Eu julgo que a reação que nós estamos a ter é, aliás, muito mais vasta e talvez... Mas o juiz continua a ser juiz. O juiz continua a ser juiz e eu não vou, obviamente, respeito completamente a autonomia, a separação de poderes e, portanto, essa é uma questão que não envolve o Governo. Outra coisa diferente é nós dizermos que existe um quadro legal, uma Constituição e um direito... Qual é a sua opinião sobre os dois acórdãos que estamos a falar? Eu não me revejo, há aqui um debate diferente entre a sentença, que eu não devo comentar... Eu não estou a falar da sentença, estou a falar do acórdão, do que está escrito no acórdão. O texto é um texto que eu acho que não corresponde ao tempo que nós vivemos, nem sequer à maioria dos juízes. Acha que não corresponde à maioria dos juízes? Acho que não corresponde à maioria dos juízes. Como sabe, há uma petição no Parlamento em defesa da igualdade parental, para que seja aprovada uma lei que assuma a presunção jurídica da residência alternada. Qual é a abertura do Governo e do PS em relação a esta posição? Eu julgo que as decisões sobre a guarda parental cabem às famílias, prevendo a lei as várias possibilidades e existindo diversos mecanismos para decidir. Não acho que caiba ao Estado uma decisão prévia sobre essa matéria. Mas, como sabe, os juízes, o que vigora de facto nos tribunais é a presunção de que a guarda é dada às mulheres, às mães. Mas o que existe... O haver uma presunção jurídica não é decidir, não é a lei decidir que é a guarda alternada. É como existe a presunção jurídica, por exemplo, que as pessoas se casam casam-se com comunhão de bens adquiridos. Nada obriga que casem mas há uma presunção jurídica, e aqui a presunção jurídica significa o Estado dizer uma coisa, que preferencialmente, e havendo condições para isso... Eu também não tenho os números comigo, mas o número de guardas alternadas é baixíssimo. Uma evolução muito significativa nos últimos anos. Você se acompanhou, houve um debate, os movimentos feministas, alguns movimentos feministas tomaram posição contra esta medida, devo dizer, abrindo o jogo, que para mim, de uma forma que fico estupefacto, porque
porque eu acho que a guarda alternada é uma enorme conquista para todos, mas acima de todos para as mulheres, por razões que o Sr. Neto de Moura provavelmente não conseguirá entender. Portanto, a minha questão é, do que percebi, o Partido Socialista não tem posição sobre o assunto. Eu não sei qual é a posição do Partido Socialista sobre esse assunto e não conheço, confesso que não conheço a petição em causa, portanto tenho dificuldade, mas concordo genericamente com a sua avaliação. O racismo tornou-se também neste ano de 2019, um tema central de debate. Até agora a política contra o racismo tem-se concentrado na sensibilização e na denúncia de casos concretos. Aliás, fiz aqui alguns podcasts sobre esse assunto, em que o que se faz é um combate ao racismo comportamental. Ou seja, não há propriamente um olhar político sobre o racismo, há denúncias de casos específicos de racismo, o que significa que não se fala do racismo estrutural, ou seja, aquele que não tem propriamente a ver com os sentimentos pessoais de cada um, mas de que lugar é que a sociedade reserva para os negros, para os ciganos, para os brancos, independentemente depois dos casos, de cada um caso concreto. Defende políticas contra o racismo que promovam discriminação positiva que existe noutros países. Fez isto com as mulheres através das cotas, por exemplo. Ou seja, se acha que podemos abordar a questão étnica de uma forma semelhante à que já abordámos a questão de género? Eu julgo que nesta área, em muitas áreas, como nós hoje aqui discutimos, são já visíveis os efeitos destes anos de crise, e há aqui uma área onde talvez ainda não estejam completamente visíveis os efeitos de alguma desvalorização de um conjunto de políticas que existiam, não de combate ao racismo, mas na base de tudo de combate à discriminação, nas escolas, nos bairros, através de um trabalho muito continuado que existia e que também sofreu com a crise. E eu acho que uma das coisas que nós precisamos é de ver de que maneira é que já conseguimos recuperar esse caminho de desinvestimento que também nesta matéria foi feito. Eu julgo que temos um grande caminho ainda para fazer de participação cívica que não me parece que esteja no ponto em que possamos discutir as cotas. Acho que ainda estamos muito aquém de poder discutir cotas. É uma ideia que não repugna. Não tenho nenhum afastamento a priori, mas nós estamos muito aquém, como, por exemplo, no caso que referiu das mulheres, fizemos um caminho muito longo até ao momento em que pudemos discutir mecanismos de aceleração. Aqui muitas vezes estamos ainda a discutir mecanismos iniciais de participação. Há uma coisa que já está em cima da mesa. É impossível intervir nesta área, como em qualquer outra, sem conhecer a realidade. Para combater o racismo é preciso saber exatamente do que é que estamos a falar. Há uma comissão que está a discutir a recolha de dados étnico-raciais no próximo censo. Num mesmo modelo em que se recolhem os dados religiosos, ou seja, voluntariamente, só podendo ser tratado em alguns casos, ou seja, exatamente a questão que se põe na questão religiosa. Do que sei, nessa comissão as coisas não tão simples. Não pensa que seria fundamental ter esta informação? O Estado vai continuar a preferir trabalhar às cegas por feelings e artigos de jornal? O processo de decisão sobre se será ou não incluído é um processo complexo e que, em última análise, depende do Conselho Superior de Estatística que decidirá. Percebo, há divergências entre as associações de afrodescendentes que defendem a recolha deste Não, há divergências teóricas, desde logo, sobre se ter esses dados do ponto de vista administrativo é efetivamente uma forma de permitir responder melhor, ou é um conjunto de dados que possa ser utilizado de outra maneira. Não vejo como, mas sim, não vejo como é que nós sabemos que se os brasileiros são negros ou brancos, ou eu se nem os portugueses são negros nem ou sequer brancos. vou tomar partido, porque não posso desse debate teórico, mas é um debate antigo. Mas o governo pode tomar partido sobre este assunto ou não? Sobre um debate teórico. É um dado que precisa. Não, certo, mas nós temos dados que nos permitem saber que existem fatores de discriminação. Quando analisamos a taxa de abandono escolar, quando analisamos o nível de... Eu vou concordar. E, portanto, o trabalho está a ser feito. Acho que o trabalho desse grupo de trabalho está... brevemente teremos um relatório. Eu julgo que muitas das divergências estão a ser ultrapassadas no seio desse grupo de trabalho, e isso é bom. E a decisão será tomada
e acho que a partir daí podemos depois saber se precisamos de ter outros instrumentos ou se vamos ter aquele instrumento para conhecer a realidade. Este desconhecimento... Esperemos que não vença aquela ideia peregrina, que aliás já vi artigos de jornal, de que numa sociedade republicana não há etnia mesmo que ela exista e portanto o Estado ignora e finge que ela não existe para viver orgulhosamente cego. O debate é muito complexo para um fim de programa, mas eu julgo que teremos novidades em breve e depois precisamos tomar uma decisão como complementar os dados, se a decisão for de que não incluímos neste recenseamento essa questão. E é uma decisão que cabe ao Conselho Superior de Estatística. Eu gostaria de dizer que este tipo esta falta de dados é comum a muitos outros setores. No tema que discutimos há pouco, sobre a violência doméstica, discutirmos se ela cresceu ou decresceu é um debate muito difícil de fazer, porque também aí nos faltam dados e há dados diferentes quando pedimos às polícias ou quando pedimos ao Ministério da Justiça. É uma coisa mais difícil de resolver, apesar de tudo, do que acrescentar uma pergunta num censo. É verdade, não é? Portanto, eu compreendo que há dados que não se têm porque são mais difíceis de se obter, outros que não se têm porque não se querem obter. Não é exatamente a mesma coisa. Eu deixo para o fim o que foi o mais polémico na sua nomeação, que é o seu parentesco com o Ministro do Trabalho. Pensa que ser filha do Ministro pesou para a sua nomeação? Eu estou no governo há 3 anos e picos. Em todas as entrevistas, menos numa que dei, essa questão foi-me colocada... Enquanto era Secretária de Estado? Sim, com assento no Conselho de Ministros. E, portanto, a escolha dos membros do governo cabe ao Primeiro-Ministro, pessoa que, embora se saiba, com quem não tem nenhum grau de parentesco e que até conhecia muito mal, só de cumprimentar até há muito pouco tempo. Eu, nos anos que antecederam a tomada de posse deste governo, trabalhei em todos os documentos estratégicos que a data candidata a secretário-geral António Costa fez, e no fim desse processo, quando o António Costa me convidou para fazer parte deste governo, eu ponderei, como julgo que todos fazem, as minhas capacidades para o cargo que queria desempenhar e também as minhas dificuldades, entre as quais essa. E foi uma ponderação que fiz em 2015. Pesou, ou seja, na sua resposta pesou o ser familiar de... Eu sabia que ia ter que viver com este debate e que ia ser esse o principal debate à volta do meu nome, independentemente daquilo que eu fosse fazendo ao longo do período do governo. Confesso que agora, quando o Primeiro-Ministro renovou o seu convite para uma pasta diferente, não antecipei o tema novamente, porque do lado onde me encontro era uma mudança de cadeira numa mesma mesa para um cargo diferente, mas onde faço muito do que já fazia. Portanto, desse ponto de vista... Mas eu fiz uma pergunta. Acha que chegar ao governo, o facto de ser filha de quem é, pesou para chegar ao governo? Bem, Ministro ou secretário de Estado? Quem responde a essa pergunta é quem me convidou. Acho que não. Pode ter a sua convicção. Acho que não. Conheceu António Costa por via do seu pai ou teve relação com o... Não, conheci o António Costa num evento do Partido Socialista há alguns anos, só o cumprimentava de longe e só o conheci. Chegou ao Partido Socialista por via do seu pai também ou não? Não. O que é isso de chegar a um partido por via de outra pessoa? Não sei, ou seja, há um momento em que a pessoa decide inscrever-se. Eu, desde a escola secundária, que tenho participação política, organizei manifestações contra as provas globais. Tentado sob ataque. Certo, a minha intervenção política é desde jovem, na escola secundária, combatendo as provas globais, portanto deve ter sido em 1994, portanto eu tinha 16 anos, e depois fui representante dos alunos no Conselho Pedagógico do ISCTE, no Senado, fui presidente da Assembleia Geral de Alunos do ISCTE, quer dizer, eu tenho uma atividade na vida política, neste sentido em que ser presidente da Assembleia Geral de Alunos, julgo que podemos concordar, é uma atividade política desde cedo, não pertence a grupos, movo-me de acordo com aquilo em que eu acredito, junto das pessoas com quem há muitos anos trabalho, como toda a gente nesta vida. Fui trabalhando com as pessoas que conheci na universidade, que são meus camaradas, e antes de serem meus camaradas eram meus companheiros na organização de ciclos de cinema e de debates sobre os mais diversos temas. Quem é que o apresentou a António Costa?
Eu não sei quem é que me apresentou. Eu lembro-me de o cumprimentar, mas eu não tenho... A minha relação com o António Costa até à campanha de Lisboa era residual. E posso dizer que a minha relação com o António Costa existe desde que eu sou secretária de Estado Adjunta do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro, e nos tempos que antecederam isso, onde trabalhámos muito proximamente. Quando escreveu os programas... Eu fui sempre convidada pelo António Costa para grupos diferentes, com exceção da Agenda para a Década, que foi a minha antecessora que me pediu para ajudar a fazer o documento, e do Gabinete de Estudos, que foi o diretor do Gabinete de Estudos que me convidou para fazer parte da equipa. Mesmo não sendo nepotismo, eu acho que não, tecnicamente nem tem discussão, não é nepotismo, não acha que há uma endogamia neste governo que denuncia que ele funciona? Há uma endogamia no país e na elite do país, esse é outro debate para o qual os poucos minutos que nos sobram não chegariam. Mas não acha que há uma endogamia neste governo que denuncia que funciona em circuito fechado? Ou seja, independentemente das pessoas serem familiares ou não é esse o debate, porque as pessoas podem não ser familiares e serem ainda mais próximas do que se fossem familiares, que há uma sensação das pessoas, que antes era a conversa dos amigos de António Costa e agora faz-se por via dos parentescos, de que este governo funciona um bocadinho em circuito fechado. Eu sei a coisa que posso dizer do processo que até 2015 na prática contribuiu mais para a formação deste governo, foi todo esse desenvolvimento programático que foi feito. E Mário Centeno e António Costa, julgo que aquelas duas pessoas que diz que se candidatam a Primeiro-Ministro ou que disputam o papel de Primeiro-Ministro, julgo que não se conheciam. Acho absolutamente injusto dizer que António Costa disputa o papel de Primeiro-Ministro quando Centeno está presente. São pessoas que não se conheciam. Portanto, acho que o Partido Socialista, na construção do seu programa, fez um processo muito alargado. Há muitos membros do governo que participaram pela primeira vez em eventos socialistas. É verdade, mas em todas as remodelações o peso das pessoas próximas de António Costa aumentou. O peso de pessoas próximas de António Costa. Pessoalmente próximas de António Costa. Mas eu não considero não estou a falar do seu caso. Uma pessoa não estou a falar do Eduardo próxima. Cabrita, estou a falar de pessoas. Eu julgo que esta ideia... Estou a falar de Cisa Vieira. Os partidos políticos são organizações, infelizmente, demasiado pequenas. Era bom que fossem maiores, porque seriam mais participadas e mais diversas. E a construção de equipas constrói-se com base, muitas vezes, no trabalho. Acha que há um problema de endogamia na política portuguesa? Reconheço que há um problema de fechamento na política portuguesa, como noutras áreas da política. Mas neste assunto especificamente, eu não quero colocar no papel de comentadora. Como disse, eu ponderei em 2015 antes de aceitar, resolvi aceitar por achar que podia ajudar o Primeiro-Ministro a ser Primeiro-Ministro e, portanto, nesse meu papel, servir o país. E sabia, desde essa primeira hora, que ia ter que viver com estas críticas e vivo com elas. Ficou incomodada com os ataques que lhe foram feitos agora? Fiquei talvez surpreendida agora, porque considero este momento de mudança de pasta menos significativo do que possivelmente é, ou do que pelo menos visto de fora é. Portanto, considero como um renovar de convite que o António Costa me fez, mas sei que tenho que viver com isto e vivo bem com isso. Muito obrigado, Mariana Vieira, por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.